Alô. Boa noite. Hoje a gente está aqui em Aracati, lançando esse livro de crônicas ou de coisas de sala de aula, chamado Coisas de Sala de Aula e Outras Crônicas, que teve um primeiro momento, um primeiro volume, chamado Coisas de Sala de Aula e Outras Crônicas, volume 1, que não é volume 1, mas não, que foi realizado por 4 pessoas que formou um grupo chamado Anônimos. No caso sou eu, André Araújo, Alan Torres, Antônio Ortiz e, em memória, Simval Farias. Fez parte desse projeto inicial e logo em seguida a gente já estava pensando em fazer o segundo volume e produzindo e já fazendo as primeiras reuniões quando o nosso querido amigo Simval Farias nos deixou precocemente. Ano passado, exatamente por volta de outubro, em outubro de 2023. E aí a gente teve o sentimento de, como é que a gente chama? Enfim, de luto, e resolveu fazer essa grande homenagem também, né? O livro é uma grande homenagem também ao grande professor Simval Farias. E reuniu aí 27 convidados, 27 escritores, dentre eles estão aqui presentes, a gente fez só para contextualizar. Então esse livro foi lançado primeiramente na FIP, na Feira Literária de Paraty, no Rio de Janeiro, esse ano, que vai acontecer em outubro. Coincidentemente, também em comemoração a 1 ano do falecimento do Simval. E a gente lançou na Flip, na editora Caravana, em outras casas também na Flip. Depois veio para Fortaleza, lançamos em Fortaleza, no auditório do IFCE de Fortaleza, ali no Benfica. E depois nós tivemos uma roda de conversa muito legal na livraria Leitura, onde também está sendo vendido o livro. Nessa semana que nós estivemos lá, o livro ficou sendo um dos mais vendidos da semana, e para nossa alegria. E depois, esse já é o nosso quarto momento de lançamento e de roda de conversa, e agora sim envolvendo os escritores dessa terra maravilhosa que é Aracati. E aí eu queria apresentar esses 3 nomes importantes que aceitaram o convite e tiveram prontamente à disposição e mandaram textos e, enfim, e estiveram nesse processo todo de construção desse livro. Eu vou por ordem alfabética, tá? Primeiro, Caio Ferreira Rocha. É professor concursado da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. É especialista em educação à distância pela Universidade do Estado do Ceará, UES. Mestrando em ensino de História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. Caio. Boa noite. Boa noite. Você vai falar? Você vai passar a noite toda falando. Depois, queria apresentar a talentosíssima multiartista Nathalie Pinho, que, além de tudo, é artista plástica, professora, escritora. Nathalie Pinho nasceu em Fortaleza e vive atualmente em Aracati, graduada em Letras Português pela Universidade Federal do Ceará, 2007, e mestre em Literatura Comparada pela mesma instituição. Produtora artística, com ênfase em artes plásticas, é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, campus Aracati. Essa terrinha maravilhosa que nos recebe sempre com muito carinho. E, por fim, não menos importante, Rafael G.T. da Silva. Adoro. É professor de literatura da Universidade Estadual do Ceará, campus Aracati. Sua formação acadêmica consiste em bacharelado
em grego antigo, licenciatura em português e francês, mestrado e doutorado em estudos literários, sempre pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, além de pós-doutorado em literatura brasileira pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Seus principais interesses são literatura, filosofia e história, assim como teoria e prática de tradução, teatro e educação. Além de artigos e capítulos, tem livros sobre diversos temas dentro dessas áreas de interesse, com destaque para origens do drama clássico na Grécia Antiga e em coautoria. Ser clássico no Brasil, apropriações literárias do modernismo e pós, pela editora da Universidade de Coimbra. É também autor de um livro de poemas publicado sob o heterônimo de José G. Adoro esse livro, eu tenho. Com o título de Poesia Alguma, Urutau 2023. Eis aqui o nosso time de escritores, e eu vou passar a palavra agora para esse lindão, bonitão, charmosíssimo, Alan Torres. Boa noite, gente. Estou muito feliz, né? A Nathalie estava brincando ali comigo que haja lançamento do livro. Mas promover uma obra é isso. A gente às vezes pensa que o livro é só fazer o lançamento. Eu acho que começa com o primeiro lançamento, a gente está promoção de obra. Então a gente, como o André falou, a gente foi para a Flip, perguntaram quanto ousadia, né? Porque é muito difícil encontrar um espaço nessa feira literária internacional de Paraty, que é a maior do Brasil. E a gente tentou de várias formas bater a porta na nossa cara de várias formas também. Mas conseguimos. A gente lançou o livro lá. E depois a gente voltou para o Ceará, a nossa casa, lançou o livro no IFCE, que é uma das nossas casas também. Fez esse desenvolvimento na leitura e agora estamos aqui porque o livro ele tem 27 autores. E 3 desses autores estão aqui. Um representando a UES, um representando a SEDUC e outro representando o IFCE. Então é maravilhoso. 5 autores? Ah, sim, claro. Mas os da casa são vocês 3. Estou muito feliz, eu queria registrar a presença assim, de pessoas muito queridas, né? Meus colegas do IFCE que estão aqui, quero registrar a presença de colegas da UES, registrar a presença ali, né? Pessoal, enquanto trabalhei na Feira Literária Graciela, enfim, Montero, né? Enfim, sou Ávila também que veio nos prestigiar, né? Maratonista. Bom, e como o André falou, é uma obra que homenageia um professor, faleceu há um ano, e nada melhor do que homenagear um professor do que falar sobre a vida do professor, né? Já está no seu volume 2, ali vocês podem encontrar o 1 e o 2, né? Estão sendo vendidos, tem um QR Code ali, enfim. O vermelhinho está custando 40, o verde 30, caso vocês queiram levar os dois, está por 65 na promoção. Enfim. E a gente tem feito esse percurso, encontrado várias pessoas, conversado sobre a vida do professor. Essa obra é para colocar em pauta a vida do professor. E o professor ele não é professor só dentro da sala de aula. Ele é professor dentro e fora da sala de aula. O professor está sempre com um olhar professoral sobre a vida. A gente tem falado sobre essa palavra, o ethos, o caráter moral do professor. Então aqui você vai encontrar a história de um professor na sala de aula e fora da sala de aula. É o professor num parque pensando nas provas que vai corrigir, é a mãe do professor. Então, há várias possibilidades de a gente entender e colocar em pauta esse profissional, que carece realmente de um olhar mais afetivo da sociedade em geral, das nossas autoridades políticas, não é isso? Então a ideia é essa, é homenagear esse grande mestre que foi o Simval Farias, foi meu professor, depois trabalhei com ele, e quem conheceu esse mestre sabe que a gente não está falando à toa, ele foi realmente um artista, tanto em sala de aula como fora. Aliás, eu fiz letras influenciado por esse cara, esse sujeito. Aquela dúvida no terceiro ano, o que fazer aqui da minha vida? Ele entrou na sala, começou a dar assim, eu quero ser igual a esse nome, que era sensacional esse Simval do Mar. E, obviamente, o livro traz como epígrafe um texto do Simval, e a primeira crônica do livro é o texto do Simval Farias. A gente pode, ao longo do nosso bate-papo aqui, ler algum fragmento, a gente vai fazer isso, né? E agora, obviamente, eu vou
deixar que os nossos autores da Casa de Aracati, né, aqui no nosso município, tenham a palavra. Nathalie, né? Vamos começar com a Nathalie, certo? Olá, boa noite, gente. Agradeço muito, né, de coração a presença de todos vocês. Para falar da história da minha participação nessa coletânea de crônicas, eu preciso falar do Alan, que é o grande motor, assim, né, em torno desse projeto, o André também, mas acho que o Alan fez muitas chamadas e fez muita insistência. É muito bom nisso. E eu, particularmente, não tinha me dado conta da potência que era o livro Coisas de Sala de Aula, né? Foi lançada a primeira edição, não conheci o Simval, mas sempre ouvi falar muito dele. Tive vários colegas que tiveram aula no Simval. E depois do lançamento do primeiro, é que eu vim entender o que era o livro, na verdade, porque talvez até o Alan não tivesse se dado conta também, né, da potência que era esse livro, porque a gente, como professor, não se dá conta, muitas vezes, da importância que tem, dos efeitos que gera no mundo e do que o mundo traz para a gente, quando a gente observa, como a gente sente as coisas. E lendo o primeiro livro, durante a feira literária, quando o livro foi rediscutido, eu tive a oportunidade de me sentir, de fato, seduzida pela proposta, né, do projeto. E aí foi que eu fui, de fato, escrever, né? O Alan já tinha me pedido, mas eu cretinamente fui atrasando, confesso, né, cretina mesmo. Verdade, desculpa. Mas também quando surgiu a história, foi bem rápido. Fluiu bem, porque, na verdade, eu tenho muitas recordações. Todos nós temos como professores, né? E eu acabei escolhendo uma história inspirada em uma aluna, de fato, né? Uma história baseada em fatos reais. E até o diálogo da historinha também é um pouco fiel, porque tem que ter fidelidade aos textos, de fato, do acontecimento. Então, inclusive a estudante, né? Ela já leu o texto, já se emocionou, já leu o livro, a gente já viu várias impressões pós-leitura, pós-publicação, e é uma coisa muito interessante, assim, a gente confrontar a minha percepção com a dela sobre os fatos e ver aquilo no livro. Ela se sentiu homenageada e também muito, muito feliz por ter sido tocada por aquele olhar, né, que eu narrei, que é meu, continua sendo meu, e, enfim, sempre será. Eu tenho aquela estudante com... tenho uma lembrança dela, né, com muito carinho. E foi assim que eu acabei participando do projeto, né. Eu sou muito grata ao Alan, sou muito grata à insistência dele à iniciativa e à ousadia também, porque eu já fui à Flip uma vez e, inclusive, no mesmo período em que ele foi, né? Na primeira vez que você foi também, né? E, infelizmente, gente, a literatura continua sendo, para poucos, a gente viu no evento, né? Como uma coisa ainda sincera, em pequenos círculos, né? Elite mesmo, infelizmente. A gente pensa que não, muita coisa mudou, é fato, mas a coisa ainda continua muito isolada do resto do mundo. É muito triste constatar isso, mas ao mesmo tempo a gente foi lá, né? Como bons cearenses, migrando e insistindo para que a gente testemunhasse de fato o que é feito da literatura no Brasil e tentando participar efetivamente disso tudo, né? Então, eu acho que é tudo isso. Isso é tudo que eu teria a dizer, né? Eu espero que vocês gostem de todas as narrativas, apreciem e possam também co-testemunhar, né, a vida de professor através do livro. Obrigada. Maravilhosa. A gente dá sequência, assim, nessa roda,
E depois a gente pode até abrir para perguntas, para observações ou qualquer coisa, para os autores, né? Eu e o Alan, a gente está aqui como organizador, apesar de a gente também ter crônica do livro, né? A gente tem duas, o Alan tem uma crônica, eu tenho uma crônica, o Ortiz tem uma crônica também. Existe também um texto do Simval nesse livro. E a gente queria dar continuidade com a pedagogia do afeto, do Caio Ferreira Rocha. Caio, conta um pouquinho dessa tua experiência no livro, e como é que foi, e de que maneira essa crônica surgiu. Boa noite a todos. Bem, primeiramente eu sou professor da rede pública e eu trabalho numa escola que é muito desafiadora, né, que é uma escola que tem hoje quase 2.400 alunos. É a maior escola da rede estadual, né, da SEDUC. E, consequentemente, um dos desafios que nós enfrentamos no dia a dia, porque eu comparo muito a minha escola a uma panela de pressão. Porque, obviamente, é uma das últimas escolas que vão passar pelo processo de integralização do ensino. Então, é a escola que a gente acolhe todo mundo, não faz exceção de pessoas, não tem processo seletivo. E, consequentemente, uma escola dessa natureza só seria possível existir se, primeiro, existir união, existir parceria e existir afeto. E eu gosto de eu fiz esse texto, a pedido do Alan, por ocasião da Feira Literária do Aracati, e eu me recordo muito de situações que ocorrem no meu dia a dia, que são parte do meu cotidiano. E, infelizmente, não tem nenhum aluno meu aqui, ou ex-aluno, mas eu sempre gosto, e eu acho que é de fundamental importância, em qualquer lugar que a gente chega, eu acho que é de fundamental importância que a gente cumprimente as pessoas e a gente tenha um bom dia. E isso faz todo sentido quando a gente está dentro de um universo escolar. Porque quando a gente está dentro de uma escola, a gente recebe públicos que têm diferentes tipos de realidades. E muitas vezes, um bom dia, um simples oi, pode fazer a diferença na vida daquele jovem, daquele estudante. E o que eu vejo na minha experiência, todos os dias, eu acho que muitos alunos acham que eu tenho até um toque em relação a isso. Por exemplo, quando eu chego na sala de aula, eu dou um bom dia. Quando eu vejo que é aquele bom dia novo, fraco, eu repito bom dia. Até fazer aquele coral. E eu acho que isso tem um simbolismo muito grande, porque ele reflete no decorrer da minha aula. Eu percebo que se cria uma sintonia muito boa entre mim e eles. E eles percebem muitas vezes nesse comportamento que, às vezes, a gente tem essa vida corrida, muitas vezes a gente entra na sala de aula, sai de uma sala, vai para outra, e às vezes a gente esquece desse tipo de sutileza. E às vezes eles não sabem. Então, fazer educação, eu acho o seguinte, a gente muitas vezes tem essa questão do técnico, do conhecimento científico, mas eu acho que, tão importante quanto é nós valorizarmos o ser humano como ele é. Mostrar para o nosso estudante o quanto ele é importante, o quanto ele tem a contribuir para o mundo que ele vive. Nós não somos feitos só de Teorema de Pitágoras, não importa só saber quem foi Napoleão Bonaparte, não importa saber quais são os reinos animais. No dia a dia, na realidade concreta da vida, são essas sutilezas que vão marcar a nossa vida, as nossas relações. E eu acho que esse é um desafio que todos nós que estamos entrando na educação, ou que já fazemos parte da educação, nós temos adiante. É exatamente a gente inserir a questão do afeto. É mostrar para o aluno que ele é importante, que ele é capaz de superar os obstáculos. Eu comparo muito a vida. Hoje eu estava numa aula fazendo o processo de encerramento, a gente está quase caminhando para o encerramento do ano letivo. E eu estava fazendo uma reflexão com eles a respeito disso. Eu comparo muito a vida mais a um caderno do que propriamente a um livro. Por quê? Porque o caderno a gente vai escrevendo todos os dias uma página. E o caderno se torna livro, na verdade, depois que a gente morre. Que alguém vai fazer uma leitura deste caderno, das folhas. Então, é isso que eu geralmente costumo passar para os meus alunos. A ideia de que eles são importantes, que, obviamente, tem coisas da nossa vida que a gente não escolhe,
né? Cada pessoa tem uma trajetória de vida diferente, mas a gente, independente da realidade que a gente tenha, a gente deve se perguntar o que é que a gente pode fazer para que a nossa vida seja mais amena, mais suave, mais tranquila. E essas sutilezas, elas têm um papel justamente disso, suavizar a vida. Às vezes um bom dia, né, para uma pessoa que está passando por uma situação difícil pode ter um significado muito importante e até impactante. Poxa vida, alguém se importa comigo, né? Alguém me deu um dia realmente sincero, né? E esse é o nosso desafio enquanto educador, enquanto professor, né? Eu digo muito que a educação ele é um desafio diário. Quando a gente pega, por exemplo, todo professor, quando ele começa a carreira, ele começa com uma postura, né? Ele começa com um idealismo. Com o passar do tempo, ele vai se tornando pragmático, né? Vai se tornando pragmático. Mas a gente, independente de qualquer coisa, nós conservamos ainda algo que está lá no início da nossa formação. A gente torce pelo sucesso do outro. E eu pego muito ali, tem um trecho do livro, acho que é o Sermão da Sexagésima, do Padre Antônio Vieira, que ele fala sobre as características do pregador, né? O nosso papel é justamente esse, de lançar sementes. Se a gente vai colher ou não importa. Mas isso não desobriga o nosso papel de semear, né? Porque muitas vezes alguma dessas sementes brota. E em algum momento da vida, e eu já tenho 15 anos de educação, e às vezes quando eu estou nos cantos aqui, na feira gastronômica, feira literária, ou mesmo andando aqui pelos supermercados, eu sempre encontrei os alunos. E, infelizmente, muitos deles, assim, olha, o senhor é chato porque o senhor é muito exigente, cobrava muito, explicava muito, né? O senhor esmiuçava as coisas, mas o senhor tratava a gente bem. Isso é tão bom, né? Isso prova que a gente, de uma certa forma, marcou positivamente, né? E é muito bom ser lembrado dessa forma, né? Então, eu acho que, assim, outra coisa que eu falo muito também é que hoje em dia existe toda uma campanha de colocar nós professores como se nós, essa visão de que nós somos sofredores. De fato, muitos professores têm várias realidades, né? Mas, ao mesmo tempo que existe o sofrimento, existe também a gratidão. Porque onde a gente anda, a gente é reconhecido, aquele ali foi meu professor, aquele ali marcou alguma coisa em algum momento da minha vida, né? São muitos desafios que a gente enfrenta no cotidiano, mas também existe uma recompensa. E eu gosto de focar muito nisso, na recompensa, quando a gente encontra ex-alunos nossos em diferentes situações, relembram momentos, agradecem a gente por uma fala que a gente fez em algum momento. Às vezes os momentos que a gente para a aula para dar cara são os melhores momentos, né? Porque são os momentos que a gente realinha muitas coisas. E aí muitos deles lembram disso, né? E nós temos que fazer esse exercício, né? Eu acho que o nosso papel como educador é exatamente esse, de semear, né? Não se preocupar tanto com a colheita, porque a gente... as sementes que a gente lança caem em vários terrenos. A gente não tem um controle sobre isso, sobre o terreno onde essas sementes vão brotar. Mas o que importa é a nossa iniciativa e saber que alguma dessas sementes vai brotar. Isso é o mais importante. E felizmente brota, né? Eu, como eu falei, trabalho numa escola pública. As pessoas geralmente têm esse costume de demonizar a educação pública, né? A gente vive tempos de demonização do ensino público, mas eu sou uma pessoa que eu acredito, eu visto a camisa da ideia de que a escola pública ela pode inserir os nossos alunos em onde quer que eles queiram. E eu acho que esse é o nosso papel, como professor, como cidadão, como educador, é mostrar para cada um daqueles jovens, eu na minha esfera, você na esfera acadêmica, mostrar que ele é importante e que antes da gente começar a querer mudar o mundo, primeiramente a gente tem que começar a mudar nós mesmos, porque nós somos uma parte desse mundo. E se o nosso exemplo influencia os outros, o mundo, o contexto geral, muda. Então a mudança do todo tem que começar primeiramente do indivíduo, né? Estabelecendo boas relações de cooperação, estabelecendo noções de gentileza. A gente tem que resgatar isso, né? De dar bom dia, de perguntar, você está bem?
São essas pequenas coisas que vão humanizando o processo de educação. E eu acho que esse é o nosso papel, é humanizá-lo. Porque, infelizmente, hoje, como corrente educacional, a gente vê muito essa coisa mecanicista, né, que valoriza muito determinada área de conhecimento em detrimento de outros. Eu sei que é importante a matemática, eu sei que é importante o português e é necessário, mas eu sou uma pessoa que eu acredito muito na ideia de que todos os conhecimentos se comunicam, se integram. E esse trabalho que o Rafael faz, que vocês fazem, que nós fazemos, que é justamente isso, é integrar esses conhecimentos e dessa forma a gente contribui para a formação dos nossos estudantes, uma formação ampla, né? E não focada só em um eixo. Bem, essa é a minha contribuição. Obrigado. Antes de passar aqui a palavra para o Rafael, o homem que traduziu Nietzsche, eu não entendo Nietzsche nem em português, mas ele traduziu. Eu falei para ele, rapaz, eu gosto de estar, eu conheço alguém que traduziu Nietzsche. Eu quero registrar a importância das parcerias que a gente teve para lançar esse livro, porque lançar um livro é muito difícil. Se a gente não tiver um apoio, fomento público ou privado, o livro não acontece, né? E se vocês pegarem o livro, lá na última página tem os parceiros que estão ali na última página, escondidinhos, mas eles são fundamentais. Tem 3 escolas parceiras aí, que são colégios que tanto patrocinam a publicação desse livro, como também adotam esse livro como paradidático. O verde, o número 1, está ali, e o número 2, que são paradidáticos dessas escolas. Quero falar também que, às vezes, muitas escolas fecham as portas para os nossos livros. Por quê? Porque nós não escolhemos temáticas. Os nossos livros discutem todas as pautas. Pautas que são muitas vezes tabus para espaços que são bem conservadores. E a gente não quer deixar de falar dessas pautas, porque se a gente começar a fazer isso, a gente vai perder a batalha, né? Então a gente precisa sempre colocar em pauta essas pautas. É importante. Então, tanto o livro 1 como o livro 2 já teve vários nãos de algumas escolas, né? Já está acontecendo com o 2. Porque tem aqui um teor vasto que para muitos lugares é um termo que não pode configurar naquele espaço. E eu quero também registrar que nós estamos exatamente agora num lugar que apoia a cultura. Quero agradecer demais aqui ao João e à Ione, que sempre abre as portas para a cultura aqui no Aracati. Na Feira Literária aconteceu isso, ele também é um dos nossos patrocinadores, também chegou junto com a gente para que essa obra pudesse existir, para que a gente pudesse estar aqui agora discutindo educação, discutindo tudo isso. O João está aqui sentadinho, quietinho dele, mas eu agradeço demais, João, mais uma vez, obrigado. Né? Vocês estão vendo aquela geladeira literária, que foi produto da Feira Literária, tem fotos ali, livros lá dentro, para quem quiser, enfim. E é importante a gente ter esses parceiros, porque com esses parceiros a nossa batalha continua, né? A gente continua colocando em pauta a educação, continua colocando em pauta essas pautas. Eu vou repetir muito essa palavra. Antes de passar da palavra para o homem que traduziu Nietzsche, o Caio, ele escreveu um texto, que é a pedagogia do afeto, e quem quiser encontrar o texto do Caio, eu vou ler um fragmento na página 28. E ele disse, é traduzido muito que no texto dele, ele fala que todo dia ele chega a bom dia, né? Aquele dia ele não deu bom dia para os alunos. E os nossos alunos percebem, eles prestam atenção em nós. E aí um aluno foi e disse assim: professor, posso fazer uma pergunta? Claro que sim, Vinícius, faz. O senhor sempre cobra de nós e ditado popular que afirma que gentileza gera gentileza, não é? Obviamente que sim. Por que então o senhor entrou hoje e não nos deu o seu bom dia? Desculpe, Vinícius, por minha falha. Realmente me esqueci de que nunca devemos esquecer de sermos gentis, não é mesmo? Então o aluno cobrou aquilo sim. O aluno cobrou aquilo porque é algo que ele ensinou. A gente tem que dar bom dia, né? E não interessa se esse aluno tem 3, 4, 5 anos, ele vai nos cobrar sobre o que nós ensinamos. Mas
Após ele balançar a cabeça positivamente em resposta à minha interrogação, está na página 28. Eu logo tratei de desejar à turma um bom dia que me ausentei de dar. Aqueles rostos ensimesmados com a coragem do colega em me questionar se haver um espaço para sorrisos fartos. Tão logo, um coral estridente pronunciando estas duas palavras mágicas. Quais são? Bom dia. Dissipando toda a tensão que se criara com o meu esquecimento involuntário. Foi um bom dia dos mais inesquecíveis de minha trajetória profissional. Os alunos nos percebem e, de certa forma, são espelhados por nossas reações. Entendi que não há educação sem afeto, sem respeito, sem sutilezas, sem compreensões. Eu acho que resume bem toda a fala dele. Né? O texto da Nathalie é um texto intitulado Erros, da página 67. E o texto dela é sobre uma jovem que a procurou para conselhos. Conselhos, porque o professor ele se torna um bom psicólogo, ele é humorista, ele às vezes faz papel de irmão, às vezes de pai, de mãe, enfim. A gente, de alguma forma, preenche lacunas que deveriam ser preenchidas de casa. Não é isso? E aí, uma menina procurou a professora Nathalie e disse assim: professora, eu queria um conselho da senhora. E o que é, pelo amor de Deus, a narradora diz aqui, na hora que não sei o que ela quer, meu Deus, já dá aquela aflição. Ela estava com um namoradinho. E a mãe da garota não queria, né? Porque a mãe da garota, pelo que no texto, já tinha passado por algumas desventuras amorosas. A própria menina relatou isso para a professora, e eu quero namorar, não preciso, sou jovem, eu tenho minha vida. Está tudo aqui no texto. E aí, o que é que acontece? A professora deu os conselhos, né? Morrendo de medo, obviamente, porque às vezes a menina chega em casa, a professora disse isso, agora eu vou fazer, a professora disse. E aí, lá no final do texto, na página 69, meses depois deste dia, não sei se pelo conselho ou não sei se com ou sem as bênçãos maternas, estavam os dois jovens lado a lado na saída da escola. A mãe e eu perdemos muito ao nos rendermos ao amor muito cedo. Mas se deixarmos de arriscar, de acreditar nele, como tentar fazer com que ele de fato exista? Mesmo que errado nas febres de impasses de uma mãe, no namoro proibido de um adolescente, ou numa utopia de uma professora. Bonito, né? Nathalie Pinho. E agora eu passo a palavra para Rafael, que já foi super bem apresentado aqui pelo André, e que eu complementei dizendo que foi o homem que traduziu o Nietzsche. Rafael. Boa noite, pessoal. É uma alegria enorme estar aqui com vocês nessa noite de quarta. Eu agradeço especialmente ao Alan e ao André, né, que promoveram esse lançamento hoje, que são, junto com o Antônio Ortiz, os articuladores dessa iniciativa. E eu já notei o homem que traduziu Nietzsche como o título de um conto. Eu vou roubar a sua ideia. Para falar talvez sobre esse lançamento aqui, talvez uma crônica, um conto, o homem que traduziu Nietzsche. Não, eu já estou pegando logo. Quem lê a minha crônica aí vai perceber que eu gosto de pegar coisas alheias e transformá-las em outras coisas. Não foi a primeira vez, nem vai ser a última, porque linguagem é muito sobre isso, né? Linguagem, ela já está aí muito antes da gente nascer, ela vai continuar para muito além de depois que a gente morrer, mas o que a gente pode fazer é pegar o que existe e tentar transformar algo a partir dela. Então, essa minha crônica, que tem por título Palavra de Criança, brinca justamente com isso, com essa maleabilidade da linguagem, o que ela tem de jogo, o que ela tem de brincadeira, uma brincadeira muito séria, como na verdade quase qualquer jogo de criança. O Nietzsche, para citar aí o já mencionado, dizia: não há ninguém mais sério do que uma criança brincando. E é isso, né? A criança, ela conhece os jogos e ela leva aquilo ao pé da letra. Ela leva a risca. E a ideia de recorrer a essa imagem da criança que brinca com a palavra, que constrói a sua visão de mundo aos poucos, frequentando ali a escola, a biblioteca, os cursos, os concursos, explora justamente essa potência que está aí para todos nós, crianças, adultos, idosos, quem quer que sejamos,
E para mim é uma alegria enorme ver como as coisas se conectam. O Alan explicando as circunstâncias de escrita, né, da obra e como alguns de nós acabamos nos encontrando, mencionou que o convite para o Caio e para mim se deu por ocasião da organização da Feira Literária, né, do Aracati, a Feira Literária do Ceará, a Festa Literária do Aracati, da qual, né, o Antero participou como nosso mentor maior, né, o curador. Graciele estava lá também. Então, foi uma ocasião de encontro. E é muito importante a gente perceber como essas ocasiões, elas são de uma natureza que é fundamentalmente humana, mas que exige também um apoio institucional, né? Então, foi a SEDUC, a SECULT, essas secretarias do Estado do Ceará promovendo esse evento, que me permitiram, de certa forma, conhecer o Alan, conhecer o Caio, e, por meio desse conhecimento, chegar a contribuir com o livro. As circunstâncias foram super exprimidas, né, entrar aí no aspecto formal, que o convite foi feito e logo já ia sair o livro. Então, a gente teve um tempo bem exíguo para pensar no que propor, mas isso foi ótimo, porque nos obrigou a recorrer àquilo que estava mais imediatamente na nossa cabeça. E eu queria, o Caio está lembrando, foram 2 dias, eu queria aproveitar isso, né, que é o universo da criança, o universo da brincadeira, do jogo. E eu termino essa breve fala inicial retomando algo que também apareceu já na fala do Alan, quando ele mencionou a homenagem ao Simval. O Simval Farias, eu também não o conheci, mas o Alan falou da profissão de professor. E professor, etimologicamente, é aquele que professa, né? E professa tem uma relação com, basicamente, um gesto de fé em direção a algo. Não necessariamente precisa ser religioso, mas aquilo que é da ordem da confiança em algo, aquilo que é da ordem de uma aposta em algo. E eu acho que todos os professores, por mais entristecidos, adoecidos que eles possam ter se tornado com o sistema, que às vezes é muito brutal mesmo, eles mantêm uma chama acesa, que é essa crença, essa confiança de que não há outro caminho senão pela educação. De que a única forma de transformar a sociedade é, como o Caio sugeriu, transformando a vida das pessoas. E enquanto escritor, enquanto professor, enquanto pessoa, que eu me guio por essa fé, que é a transformação humana, respeito humano, para que assim nós melhoremos enquanto indivíduos, mas sobretudo enquanto sociedade. E respeitando a palavra de crianças, a palavra de adultos, a palavra de idosos, respeitando a palavra do outro, então por meio da escuta, por meio da leitura, que a gente consegue caminhar nesse sentido. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agradeço muito a presença de cada um nessa noite de quarta e a gente fica à disposição, né, para conversa, para maiores esclarecimentos. O Rafael, como ele disse, escreveu um texto chamado Palavra de Criança. E ele vai narrar aqui que ele participou de um concurso literário de ação, é isso? E ele pegou fragmentos de textos de outras pessoas e usou para vencer o concurso de uma bicicleta, não foi? Deu uma bicicleta, olha só. E aí você falou que ele aprendeu desde muito cedo a pegar as palavras dos outros e, enfim, aí ele foi lá e traduziu isso. Enfim. Por essa estranha capacidade de revirar as palavras alheias do avesso, transmutando seu sentido primeiro em meu próprio destino, subi do pódio e vi aquele estranho auditório do alto. Ganhei uma bicicleta. Embora meu desejo fosse o rádio, que ficou como um prêmio do segundo colocado. Na época eu não poderia ter colocado assim os líderes, mas uma parte de mim vislumbrou que o mundo é um hospital onde cada doente sempre quer o leite do moribundo ao lado. Onde parecer de uma vaidade extremamente narcísica, que nesse textinho eu começo recordando experiências de algum sucesso e reconhecimento por causa de um trabalho com as palavras.
Mas a verdade é que essas experiências, de fato, deixaram marcas profundas na minha compreensão do que é língua, do que é criação verbal e do que é sociedade. Talvez não consiga me exprimir de modo suficientemente claro aqui. Eu queria fazer uma pergunta ao Rafael, porque quando eu li o texto do Rafael, o Rafael ele é mineiro e ele parece ser o mineiro mais cearense que eu já conheci, porque ele tem postado inúmeros textos sobre a literatura cearense, feito vários projetos aqui. E o último parágrafo, Rafael, do teu texto, tem uma expressão muito nossa. Você realmente, porque assim, é preciso cuidar. Cuida. Viver é muito perigoso. Esse cuida já é cearense? Fala um pouco pra gente assim, da tua cearensidade já, né? Porque eu acho que você já pode até se naturalizar. Bora. Cuida, explica aí. O cuida já é, de fato. Com o projeto Aracati Literário, a gente tem explorado muito isso com os estudantes, que para mim, a princípio, foi só da ordem, de fato, de ir reabituando com expressões locais, mas aos poucos tem se tornado, de fato, uma consciência linguística para a diferença, né? Para o fato de pessoas que vivem em realidades diferentes, falam diferentemente, e essa mistura veio daí, sem dúvida. Viver é perigoso, que está nessa construção Guimarães Rosa, né? Cuidado, está lá também, mas o cuida não está no Grande Sertão Veredas. O cuida já é a importação do Ceará, uma aquisição da qual eu sou muito orgulhoso. A gente sempre comenta sobre isso. Já vim para o Ceará de Malicuia, já me naturalizei assim, de forma muito descarada, não pretendo voltar para Minas nunca mais. Então, faz parte assim, de um professar o Ceará. Isso vai estar no segundo livro lá do José G. Tem uma das sessões que se chama Menos Minas, e tem uma outra sessão que se chama Ceará Será. Então, faz sentido a sua observação, Rafael. Obrigado. Muito bem, antes de eu passar a palavra para o André, eu quero registrar também aqui a presença da Zenaide, né? Que tem sido uma parceira divulgando o nosso projeto, da professora da UES aqui de Aracati, e aproveitar também para dizer que amanhã a gente vai ter a primeira semana de letras aqui da UES de Aracati, e a Zenaide também fez o convite porque a gente vai ter um momento de bate-papo nesse livro na sexta-feira. Então, muito obrigado, né? Vai ser um prazer, vai ser uma honra participar dessa primeira primeira semana de letras da UES. André, meu caro, o carioca mais cearense também que eu conheço. Eu queria fazer uma pergunta para a Natália. Eu sou apaixonado pelo Guimarães Rosa, né? E o Guimarães, ele é das Gerais, né? Não é das Minas. E as Gerais, eles desenham outras imagens. As imagens das Gerais, de Minas Gerais, é uma outra Minas Gerais, né? E isso é muito bonito. E por falar em pintura, em artes plásticas, em imagens, eu queria que a Nathalie, assim, associasse a construção dessa crônica dela com o outro fazer dela artístico, que são as artes plásticas, que é a pintura. Parece que, assim como na crônica da Alain ensina como quem reza, que ele faz alusão a um grande professor chamado Linhares Filho, há uma tinta ali, né? Há uma pintura na construção do texto. Eu queria saber se isso influenciou realmente, essa ideia das artes plásticas, influencia na literatura, ou é a literatura que influencia nas artes plásticas, ou está tudo junto e misturado nesse processo de criação, Nathalie? Eu costumo acreditar que fazer literatura é sobretudo criar imagens, né? Eu sinto dessa forma. Quando eu escrevo, eu penso em imagens. Não sei se pelo meu fazer artístico primeiro ser pintura, mas, por exemplo, nessa crônica, menos acentuadamente do que em outros textos meus, que estão escondidos por aí, né? Não publiquei. Eu tentei dar notas de calor, né? Através de imagens mesmo. Eu mencionei sol, eu mencionei uma luz instalada na outra, né? Para me referir ao casalzinho de jovens ali. Então, não dá para fugir muito. Embora eu tenha tentado fazer talvez uma linguagem mais livre disso, eu acabei fazendo, porque é assim que eu faço mesmo, né? É assim que eu acabo escrevendo. Então,
outros escritores, acredito também que, pelo menos os que eu gosto mais, né, acabam fazendo imagens que me estimulam muito, que me geram grandes sensações. Então, também é uma parte que constitui a minha própria sensibilidade dentro do fazer artístico, tanto na pintura quanto na escrita. O João Cabral, por exemplo, associava muito a um texto lá no Mondrian, aquela coisa meio quadrática, muito legal. A outra pergunta, assim, se o Alan me permitir, essa segunda pergunta ao Caio, em relação, eu digo permitir porque o Alan estava fazendo, a gente estava na troca aqui, né, de falar como que eu falo aqui. Que é o seguinte, no texto da pedagogia do afeto, a gente lembra assim, essa coisa meio Paulo Freire, nessa construção, né? Nessa pedagogia da boniteza, das relações humanas. Até que ponto isso, ou se isso influencia, ou se você tem essa leitura freiriana dentro do texto, se influenciou, se influencia esse olhar Paulo Freire dentro desse formato, desse olhar de fazer o ensino, de se ensinar, de se relacionar com o ensino, de se relacionar com o ser humano. Tem alguma coisa a ver isso ou não? Ou foi só uma intuição ou não? Queria que você pautasse isso dentro do seu texto. Boa sua pergunta. Bem, essa perspectiva freiriana, ela primeiramente começa na minha casa. Ela começa nas minhas relações familiares. E quando minha mãe era viva, era uma coisa assim, atual. Quando a gente acordava, dava um dia. Minha mãe cobrava um dia. Então foi algo que eu levei para a minha vida. E também, quando eu fui para o meio acadêmico, quando eu fui cursar História na UERN, eu tive uma professora de didática que me impactou muito. Que aí ela me levou ao contato justamente com Paulo Freire, que a Nádia Braz, lá da UERN. E ela tocava muito dessa questão, né, de que quando a gente está dentro de sala de aula, eu acho que nós temos, ela dizia muito isso, que a gente tem que criar conexões, né, criar conexões afetivas, que é o primeiro passo para que a gente possa avançar nesse processo de construção de conhecimento. Então, eu sou uma pessoa que eu acredito muito que o processo de construção de conhecimento, primeiramente, ele nasce justamente da confiança que o aluno sente no professor, ou na professora. E essa mútua relação de confiança que permite que a gente possa construir juntos saberes. Então, a pedagogia do afeto, esse texto que eu tive que escrever muito rapidamente, na verdade existem vários Vinícius ao longo da minha trajetória, né? E eu vejo assim, cada bom dia, né, cada boa tarde, ele é único, ele é específico e ele é desafiador. Mas todos eles têm essa finalidade, que é justamente de criar conexões, de fazer com que o outro se perceba importante e também de que eu possa me sentir um pouco importante na vida de alguém. Porque a gente sabe que dentro de uma realidade de escola pública, nós recebemos alunos com diferentes realidades. E eu não falo isso só do ponto de vista material, né? Eu falo do ponto de vista das relações humanas. E às vezes, quando você dá um bom dia, é como se você irradiasse luz para aquela pessoa. E eu acho que é nem desse nosso papel. Eu sei que quando a gente faz um concurso público, a gente é contratado, né, pelo nosso conhecimento teórico, né, pelo conhecimento teórico linguístico, português, né, das nossas formações acadêmicas. Mas eu diria que a gente vai sendo formado ao longo da vida. Nós, como professores, nós somos um processo, né, que na prática nunca vai terminar. Né? Porque, por exemplo, acho que todos nós aqui que somos professores, a gente se lembra ou tem noção de como a gente era quando a gente começa e como a gente está hoje, né? E a gente percebe quantos comportamentos nós fazíamos antes e hoje nós não fazemos, né?
E uma coisa que eu acho que o tempo me ensinou muito é a questão da flexibilidade. Né? Porque quando a gente entra, a gente vem muito com essa questão da pressão didática, né? Da formação didática. E quando a gente vai para uma realidade de escola pública, a gente vai ver que muitas vezes as teorias que nós aprendemos na escola, não é que elas deixam de existir, mas elas são remodeladas constantemente na prática. Então, esse fazer pedagógico ele é cotidiano. Não apenas no conhecimento científico e técnico, mas principalmente desse ponto das relações. Eu ser professor, como eu me entendo como professor? Que comportamentos o meu aluno espera de mim? O que eu crio de conexão com ele? Como é que as minhas aulas tocam nas ambições que ele tem para o seu próprio futuro? Não é? E às vezes, nós como professores, quando a gente toca no coração, quando a gente atinge o coração, nós conquistamos a aula. E eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. Não é atingir isso aqui só. Né? Não é somente injetar os tempos verbais, as conjugações verbais e por aí vai. Ou os conhecimentos históricos. É a gente tocar no coração e dizer para ele: você é uma peça desse quebra-cabeças chamado mundo. Qual é a sua contribuição? De que forma você pode contribuir para que este mundo seja menos pior do que ele tem sido? Né? Todos nós podemos colaborar, e às vezes começa com sutilezas, como eu falei, um bom dia, jogar um papel no chão. Tem um exemplo que eu utilizo muito em sala de aula, que é o exemplo da avalanche. Embora que a gente no Ceará, isso seja algo impensável, a gente pensar em neve, mas eu sempre gosto de pegar um exemplo do seguinte: uma avalanche geralmente começa com um floco de neve, que vai rolando, 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 até que acumula um peso, e aí uma grande quantidade de neve desmorona. Então, por isso que a gente também tem que se preocupar com essas miudezas, com essas coisinhas pequenas do dia a dia, que isso também é educar. E a gente educa tanto nas coisas maiores, quanto nessas coisas que aparentemente a gente considera como corriqueiras, mas que tem também a sua importância. O nome do personagem da crônica do Caio é Vinícius. Vinícius é o nome do meu filho. E também é o autor da capa do livro. Eu não podia perder essa oportunidade, obviamente, de dizer que ele é designer gráfico. Ficou lindíssimo. Essa capa é dele, Vinícius Oliveira do Nascimento. Terminou a graduação agora, inclusive, esse ano. Mandou bem, ele mandou. Ele é talentoso. Tem um trabalho danado para ele, né? Eu, Alan e o Ortiz, três tiozão, encheu o saco dele, mas ele conseguiu compreender exatamente o que a gente queria. Né? Antes da gente ir para as considerações finais, né, eu vou provocar o Rafael, que está perturbando ele. Rafael, tem algum texto que você queria destacar, que você queria ler, ou queria de alguma maneira compartilhar com os nossos amigos e amigas aqui? Tem ótimos textos, né? Então eu faço esse convite aí a todo mundo que está presente. São 27 autores, é difícil escolher um único, mas eu acho que até a guisa de homenagem, o texto do Simval vale a pena ser destacado. Eu menciono rapidamente o texto da Sara Diva, que eu acho lindo. Sara escreve super bem, é uma professora aposentada da UESC, já esteve aqui no Aracati durante a festa literária, fez uma bela fala sobre Evelyn Freitas, que é uma autora de Jaguaruana, na época era Aracati, e destaco obviamente também os textos de todo mundo que está aqui presente, mas o Simval, ele é especialmente tocante, e aí tanto a epígrafe quanto o texto. Na epígrafe a gente tem o seguinte, só para recordar, o Simval Farias, então professor, que junto com Alain, André e Antônio, foi um dos idealizadores do Coisas de Sala de Aula e Outras Crônicas, que faleceu muito precocemente, aos 46 anos de idade. Escreveu o seguinte texto, obviamente em vida, né? Enquanto minha morte não vem, eu vivo de brigar contra o rei. Houve quem me dissesse, certa feita,
que eu sempre me deixo levar pelo ethos do professor. Nada não. Sou o que sou. Lá se vão 26 anos. Diante de 6.000, levo comigo a certeza de que faço tudo por amor ao que ainda me inflama. Aí vem uma série de construções e ele termina dizendo o seguinte: valeu a pena tanto tempo dedicado à educação? Sei não. Daqui a 26 anos, talvez eu tenha a resposta precisa. E, obviamente, essa epígrafe ganha muito em pungência à luz do destino trágico, né, de uma morte muito jovem. E aí, esse ethos do professor de que ele fala aí, eu acho que fica muito bem caracterizado no texto que é, texto então de abertura: seja bem-vindo ou bem-vinda, camarada. O texto a seguir veio a propósito de uma mensagem enviada no privado, cuja autoria não se dá ao caso, mas que perguntava em tom pouco amistoso por que eu não aproveitava as redes sociais para ensinar português, em vez de escrever besteiras sobre o governo. Bom, como foi uma pergunta, eis a resposta. Eu vou ensinar que a língua é um fenômeno social e, como tal, simboliza e representa as mais variadas relações de poder. Eu vou ensinar que a norma culta padrão existe, mas não anda sozinha, pois existem outras tantas variantes da língua a cumprir a função de construir identidades socioculturais, regionais, etárias, étnicas, de gênero, etc. Eu vou ensinar que a população indígena brasileira continua sendo vítima de um glotocídio genocida perpetrado ao longo de séculos de aculturação. Eu vou ensinar que o silenciamento de fala é uma maneira encontrada pelos detentores do poder econômico, étnico, patriarcal, para a consolidação de seus pactos narcísicos. Eu vou ensinar como identificar fake news, como denunciá-las e evitá-las, para que os mitos de Araque não se proliferem. Eu vou ensinar que o preconceito linguístico é uma realidade a ser combatida, se materializa nos estereótipos perpetuados pela mídia e nas farsas que as classes dominantes instituíram ao longo do tempo sobre o que é falar bem. Eu vou ensinar que a cultura e a religiosidade negras são determinantes para a constituição do nosso patrimônio linguístico. Eu vou ensinar que a literatura é, sobretudo, uma arte de resistência. Sou professor de língua portuguesa. Seja bem-vindo, bem-vinda, camarada, ao meu mundo de doutrinação. Então, eu acho que esse é um texto belíssimo, né, para se destacar desse volume. Haja vista que o Simval já está em outra, mas as palavras dele continuam vivas, porque é isso que faz de todo livro um livro, né? A imortalização de ideias que continuam a ser semeadas por aí para que possam frutificar e gerar bons frutos. Então, o Simval continua aí conosco. Valeu demais. Foi difícil, assim, pra gente. Quando eu recebi a notícia, o André me ligou. O André sempre gosta de contar essa história, porque ele disse assim: André, não desliga o telefone, porque quando você desligar o telefone, a realidade vai acontecer. Porque parecia que ele estava me contando um caos, um fato sobrenatural. Ele acabou de postar que estava com a namorada ali do Benfica. E esses dois textos, a epígrafe e a crônica, estão no Instagram. E a gente precisava escolher textos para colocar no livro. E aí eu fui falar com o filho dele, né, o João, e eu pedi autorização, obviamente, né, e ele foi muito gentil sobre isso e permitiu que a gente usasse os dois textos. Aliás, o Simval tem recebido várias homenagens e eu tenho sempre, as pessoas me perguntam: Alan, eu só falo com o João, que é hoje o curador da obra do pai. O Instagram do Simval continua ativo, está aberto, tem muito texto. E a gente está numa conversa com o João para fazer uma obra póstuma, algo do tipo. O Simval teve uma depressão profunda nos últimos anos de vida dele. Ele escreveu um livro lindo, O Diário de um Abraço. São 100 textos sobre 100 acontecimentos com depressão, e ele foi narrar, descrever diariamente como era essa depressão, pedindo um abraço às pessoas e se mostrando ali, né?
Porque geralmente as redes sociais mostram apenas um lado muito positivo da vida, todo mundo feliz, todo mundo comendo coisa boa, todo mundo viajando. E eles, Simval Farias é o Instagram, quem quiser tá perto lá, e esse diário, um abraço, tá lá todinho. E é de uma força, né? Tem textos para amigos, né? Inclusive tem textos para mim também. A gente tinha uma relação entre aluno, depois nos tornamos colegas, lançamos um livro em 2009, eu recém saí da graduação. Era um jovenzinho ali, cheio de sonhos, e queria ser igual aquele professor, né? E esse texto mostra bem a potência da linguagem do Simval, tanto como professor como poeta, porque ele também escreveu inúmeros poemas, deixou uma obra poética chamada Depois de Tudo a Palavra, que é um poema-livro muito interessante. É uma pena que esse escritor, esse professor, tenha nos deixado tão jovem. E o livro não poderia deixar de ser uma homenagem a esse professor. A gente fala sobre isso. A gente fez questão de tudo que é arrecadado nesse livro dividir com o filho de Simval. É um jovem que, enfim, tem passado por dificuldades. O pai era rico de família, enfim, ainda tem várias questões burocráticas, de pensão, etc. Enfim. Então, a gente quer, e a coletânea, né, está no volume 2, né, no volume 3, volume 4, volume 5, a gente pretende lançar e pegar uma coleção. A ideia era essa, mas teve pandemia, depois do falecimento do Simval a gente parou um pouco, né? Mas vamos continuar com textos do Simval e vamos para frente. Quero agradecer a presença de todos vocês. Quem estiver interessado na obra, está ali ao lado, tem um QR Codezinho ali, né? Tá custando R$40, esse volume 2, o volume 1 custando 30. Caso queiram levar os dois, tem uma promoção, fica tudo por 65. Enfim, segue a gente nas redes sociais, a gente tem feito esse trabalho, né? Já vamos estar em São Paulo no ano que vem, já tem alguns convites muito legais. Tem uma ideia de ir para Paraíba também, para João Pessoa, e enfim. E os autores a gente tem chamado, vamos lá fazer uma caravana, vamos todo mundo, né, ocupar esses espaços e falar sobre educação, falar sobre literatura, que eu gosto muito desse projeto porque ele coloca em pauta a classe do professor, a vida do professor. Eu acho que eu sou professor, né, as pessoas, estou escritor, não, eu sou um professor que escreve de vez em quando. Não consigo dizer que eu sou um escritor, não, eu sou um professor todos os dias, escritor de vez em quando, assim, tento escrever uma coisa ou outra. Enfim, eu acho que é isso, né? Agradecer demais, uma quarta-feira à noite, a gente está aqui falando sobre professor, sobre essa vida. É difícil, mas eu vou usar aqui várias palavras do Caio, mas muito afetuosa, né? E vale a pena ser professor. No nosso bate-papo na leitura, tem uma jovem aqui que se chama Liz, ela tem 22 anos, ela escreveu um texto. Ela começou a falar e tinha uma outra professora lá, já mais experiente, começou a chorar. E a Samia, né, que já tem mais de 30 anos em sala de aula, e ela chorou com a fala de uma professora de 22 anos. Você estava me vendo ali começando, né? Se emocionou. E é tão bom saber que os afetos relacionados à nossa vida de professor continuam emocionando. Se a gente perder essa vontade, esse desejo, essa chama, a gente vai perder a batalha. Esse afeto foi tão falado aqui, tem que continuar na nossa prática diária. Não é isso? E esse livro, esse projeto, né, porque está no volume 2, esse projeto tem exatamente essa ideia, manter essa chama, manter essa figura do professor em pauta de uma forma positiva. Né? Já bastou que a gente foi tão atacado aí nos últimos anos, de forma como se fôssemos vilões. Na verdade, nós somos verdadeiros salvadores da pátria em muitos momentos. Né? Então, gente, é isso. Agradecer mais uma vez aqui a presença de todos vocês. Vamos tomar umas cervejas por aí, né? Fica por aí. Quem estiver interessado no livro, está ali. E os autores estão aqui, caso vocês queiram assinar um livro, bater uma fotografia dos autores, né? Enfim. Obrigado. Vou passar para o André para ele fechar com chave de ouro, porque ele é o nosso. Dizer que é do Rio de Janeiro, mas eu acho que ele é de Nova Russas. Eu amo Nova Russa. Queria agradecer a todos e todas que estão aqui, que vieram exclusivamente para esse bate-papo, para esse lançamento. Queria que Caio e a Nathalie também falassem um pouquinho para essas considerações finais, para a gente encerrar.
Queria dizer que a Sara Diba também é autora do prefácio do livro. Gentilmente, a gente convidou e ela prontamente aceitou. E também nos apresentei alguma crônica. Tem crônica do Porto, existe uma crônica aqui que eu acho lindíssima também, que é muito bacana. O nome do livro é Coisas de Sala de Aula e Outras Crônicas, porque tem outras crônicas, outros assuntos que a gente trata também, que é bem legal, que é bem bacana. Muito obrigado a todos. Eu queria finalizar exatamente com Caio e Nathalie. Nathalie primeiro. São cavalheiros. Gente, só quero desejar vida longa, Coisas de Sala de Aula. Estou esperando aí a terceira, tá? Conte comigo. Falo muito sério e já tomo a liberdade de convidar todos os professores que eu conheço, dizer, fala falando aqui. Vai rolar. Né? Porque acho que foi muito interessante esse movimento de empoderamento mesmo da gente como professor, né? Essa coisa mais pra cima, mais afetiva, mas também muito crítica, né? Acredito eu, e acho que isso tem que continuar. Acho que tem muita história por aí a ser revelada, muita história bacana, né? Talvez até algumas coisas mais obscuras, né, que possam ser discutidas com mais profundidade, e acho muito válido que esse projeto continue, que a memória do Sival e de todos os outros professores que continuam vivendo e sobrevivendo, e que venham a falecer, mas a ecoar dentro dos textos literários, e continuem aqui desse projeto, desse livro. Acho bem, bem importante. E quero continuar fazendo parte. Eu atrasei, mas agora que eu cheguei, estou a fim de sair. Bem, eu queria agradecer muito ao convite que foi feito pela Alan, né, pelo Rafael, naquele contexto que a gente estava, né, da feira literária, né, nosso curador aqui, Antero, o grande chefe, a Gracieles, né. E assim, é muito gratificante participar de um projeto desse, porque eu acredito que a experiência ensina talvez muito mais do que os livros acadêmicos são capazes de ensinar. E todos os dias a gente se depara com realidades novas, e essas realidades novas despertam inquietações novas, despertam a necessidade de encontrar soluções novas para esses problemas que são encontrados. E a vida é isso, é um processo constante, né, interminável, é um fluido, em que a gente vai constantemente se aperfeiçoando. Né? Eu particularmente acredito que não existe fórmula perfeita, uma fórmula acabada. Eu acho que o mais legal da vida é a gente olhar o antes, ver o caminho que nós percorremos e o que é que a gente pode fazer para melhorar. E esse projeto, ele nasce exatamente desse desejo da gente fazer reflexão sobre algo concreto da vida, que é a educação, os desafios que é a educação, e a gente sabe que existe hoje um clima de desmotivação em relação à carreira, né, profissional. Né? Vocês têm alunos aqui, né, de letras. Cadê? Quem é? Levanta a mão aí. Os alunos já foram. Pois bem, a gente sabe que a educação hoje está sendo muito atacada, e a gente sabe que a educação é que abre portas. Né? Eu posso dizer que a educação contribuiu muito para a minha vida, para eu ser a pessoa que eu sou, e a educação ela é algo que transforma a vida, não só a nós interiormente, mas ela é capaz de, com o nosso exemplo, com a nossa força de vontade, também transformar o que está ao nosso redor. E também convidar outras pessoas a se mudarem. Né? E eu acredito que esse projeto ele toca muitas questões relacionadas à educação com muita propriedade. Os textos são de muita qualidade e eles exatamente promovem essa reflexão, principalmente para quem está se formando na educação agora, né? Os jovens que estão nesse momento entrando na carreira da educação. É uma carreira que a gente não pode negar, são muitos desafios, né? Muitos obstáculos, né? Que muitas vezes aquilo que está lá nos livros teóricos dos grandes pensadores da educação vão ser confrontados com a prática, com a experiência, e que a gente vai ter que aprender outros conhecimentos, outras habilidades, né?
E é justamente isso, é esse olhar sempre na expectativa de que o dia de amanhã pode ser melhor. Porque a gente também não pode perder a esperança, né? E eu acho que é esse o nosso papel, é a gente despertar a esperança de que o dia de amanhã pode ser melhor e que o dia de depois de amanhã, depois de amanhã, vai ser melhor ainda. Então a gente tem que ter essa perspectiva idealista também, a gente não pode perder isso, né? Embora a realidade concreta nos leve a deixar muitas vezes alguns aspectos desse idealismo, mas ele tem que permanecer na gente, porque é a chama, né? É a chama que motiva a gente a estar ali onde a gente está diariamente. E eu quero agradecer imensamente a todos vocês que estiveram aqui, aos autores aracatienses, né? O Robson, né? A Ione, que cederam o espaço, agradecer imensamente fazer parte desse projeto, de contribuir, né? com o meu texto. E muito sucesso. Eu vou procurar também no Instagram do Simval para conhecer mais a pessoa que ele foi, os textos que ele publicou e também tirar lições, né, para a minha vida, o que é que eu posso absorver disso, porque eu acho que esse é o mágico, né, dessa nossa profissão. É a gente aprender com os exemplos. Né? Muito obrigado. Vou passar a palavra para fechar e depois a gente vai ficar aqui sentadinhos, né, para ensinar, para ter as fotos, enfim, registrar esse momento que a gente coloca nas nossas redes sociais, que é importante, né? Enfim, todo canto que a gente está indo, a gente está fazendo esse mapeamento e, Nathalie, vamos fazer 30, 40 bate-papos, né? Porque é isso, né? É maravilhoso encontrar as pessoas, encontrar os leitores e sempre colocar em pauta essa figura do professor que já foi tão que enaltecida. Rafael, fecha com chave de ouro para a gente, enfim, depois tomar uma cerveja, né, e bater essas fotos de registro. Eu vou encerrar fazendo referência a um poema que foi mencionado pelo Alan na análise literária que ele fez da minha obra, Poesia Alguma. Vou citar um verso desse poema, que é, sabe? Me calo se o silêncio já me surda. Alcoleiro. Aí eu queria ver meu